Olá, sou a professora Daniela Tânico, professora de cinesiologia, e hoje a aula vai ser sobre cinesiologia do tronco e da coluna vertebral. Bem, quando a gente olha aqui para a anatomia do tronco, a gente percebe o tronco dividido em três partes, né? A coluna vertebral, as costelas e o externo. A coluna vertebral ela é dividida em vértebras chamadas de cervicais, né? São 7 vértebras, 12 vértebras torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígenas, né? Lembrando que as sacrais e as coxígenas, elas se fundem, né? Formando então o sacro e o cóccix. A gente tem também 12 costelas, sendo elas 7 verdadeiras, onde elas têm a sua inserção aqui no externo, 3 chamadas de falsas, porque a conexão com o externo é feita por meio de uma cartilagem, e 2 que são flutuantes, ou seja, não tem conexão com o externo, né? Então o tronco ele é o maior segmento do corpo humano. E existem diversas articulações, né, no tronco. A primeira delas é a intervertebral, né, que é chamada de anquiartrose, que é essa daqui, que é uma articulação semimóvel. A gente também tem a intervertebral, que é chamada de diartrose ou deslizamento, então que faz um movimento bem restrito. A atlanto-occipital, que é formada pela cabeça e pelo atlas, né, é uma diartrose biaxial condilar, semelhante a esse desenho aqui. Depois a gente vai ver um vídeo melhor para explicar. Atlanto-axial, que seria entre o atlas e o axis, que é uma diartrose trocoide uniaxial. Tem ainda a sacroiliaca, que é imóvel, e a costa vertebral, que é deslizamento aqui, semelhante à intervertebral. Bom, vamos dar uma olhadinha agora na curvatura da coluna, né? Então a gente percebe que há aqui uma curvatura côncava, convexa, né? E ela vai se modificando ao longo do corpo. Isso é devido à evolução, né, do Homo sapiens, mas essa característica, né, de curvatura, esse desenho, ele possibilita uma grande resistência à coluna. É cerca de 10 vezes mais resistente do que se fosse uma coluna retilínea, por exemplo. Então essa curvatura ela é bem importante, onde a gente tem a cervical, a torácica, a lombar e a pélvica. Se a gente olhar para cá, né, dando uma olhadinha nas vértebras de cada curvatura dessa, a gente observa, né, que as vértebras cervicais, tirando o atlas e o axis, que eles são 2 vértebras diferentes das demais, né, as outras têm um corpo vertebral que é a parte móvel, né, da vértebra muito pequena. Aqui a torácica já tem um corpo vertebral um pouquinho maior, e a lombar é onde a gente encontra o maior corpo vertebral. O sacro aqui, ele, como eu falei, né, as vértebras elas são fundidas. Aqui de novo, então, olhando a curvatura da coluna, né, que tem como principal objetivo, então, um eixo, né, e suporte para o corpo. A gente precisa da coluna para se manter em pé, para se manter sentado. É na coluna que tem a maior proteção da medula, né, que é onde saem aí as terminações nervosas, os motoneurônios que vão até a musculatura esquelética, né, para realizar os movimentos. Também é o eixo de movimentação do corpo e é capaz de suportar aí grandes pressões, principalmente as vértebras aqui lombares, que são as mais resistentes. A gente vê aqui o disco intervertebral, né, de uma vértebra lombar. Para suportar essa pressão grande, esses discos eles têm uma fibrocartilagem, né? E fibrocartilagem é a mesma coisa que menisco. Então tem um auxílio a mais para que consiga suportar essas grandes pressões. A gente tem também ligamentos importantes na coluna. Existem vários ligamentos, tá? E eu trouxe aqui alguns para a gente olhar. O primeiro é o longitudinal anterior, que é esse ligamento aqui, que ele vai limitar a hiperextensão da coluna e o deslizamento anterior das vértebras. Tem também o ligamento radiado, que é esse daqui, que é o que mantém as costelas ligadas às vértebras, né? Então, ligando as costelas nas vértebras. O ligamento intratransversário, limita, então, a flexão lateral do tronco, esse ligamento aqui.
A gente também tem o ligamento costeo-transversário superior, que limita a fixação, que sustenta a fixação das costelas às vértebras. Então tá aqui ele fixando as costelas nas vértebras. 4 ligamentos bem importantes. Esse gráfico eu já mostrei para vocês outras vezes, né? Aqui a gente tem as 3 articulações sinoviais, da maior para menor mobilidade. As intervertebrais, então, são articulações semimóveis, né? São as anfiartrodiais. E só tem uma mais imóvel que ela, que é a sutura que a gente encontra aí nos ossos do crânio. Bom, nesse vídeo a gente consegue ver então um movimento de flexão e extensão realizado então, pela articulação atlanta-occipital, pela cabeça e o atlas, né? A gente consegue ver o atlas como um anelzinho aqui, aqui o eixo de rotação e o movimento de flexão e extensão. Apesar de não estar no vídeo, né? Mas a atlanta-occipital também faz um movimento de inclinação lateral. Bom, aqui nós podemos ver então a articulação atlanto-axial, formada então pelo atlas, que é a primeira vértebra, e o axis, que é a segunda. A gente percebe então agora o atlas como um anelzinho, né? Dá para ver bem. E essa articulação que vai fazer os movimentos aí de rotação lateral. E agora a gente pode ver, né, o pivô, que é feito então pelo atlas e pelo axis, chamado de pivô ou trocoide. Bom, nessa figura a gente consegue ter uma ideia, né, da resistência de cada vértebra, de acordo com a curvatura. Então a gente percebe aqui as vértebras lombares, né, tendo uma resistência muito superior às demais. E a gente consegue ver também que o disco intervertebral ele é mais espesso que as demais. Então, para suportar grandes pressões. A L4, então, é a vértebra onde consegue sustentar a maior pressão, seguida aqui pela L1. A gente tem algumas torácicas também com um suporte razoável de carga, né? E quanto mais próximo das cervicais, menor a capacidade de suportar cargas compressivas. Bom, também pode acontecer uma degeneração da articulação, né? Isso pode ocorrer por aplicação de uma carga elevada, né? De uma lesão, por exemplo, ou o que é mais comum, repetir as cargas, né? Gerando, né, um desgaste ao longo da vida. Isso acontece, né, devido à perda do protoglicano, que é um gel altamente hidratado, né, que tem na cartilagem hialina, também pelo afrouxamento da rede de colágeno. Então, o que acontece? Uma formação do que a gente chama de osteópto, né? Que é o que dá para ver aqui na imagem do raio-x, em volta da articulação, que é como se fosse um cisto, né? A tentativa de proteger essa articulação, na verdade, vai limitar o movimento, aumentar a rigidez e causar dor. Esse popular osteópto, né? Popularmente ele é conhecido como bico de papagaio, né? Porque ele lembra bem um bico, né? Quando a gente olha aqui o raio-x. Bom, então o tronco faz 3 movimentos, né? Flexão lateral, direita ou esquerda. Esse movimento também é chamado de inclinação, para não confundir com outros movimentos. Então ele é flexão lateral ou inclinação lateral. Aqui também, flexão, extensão e hiperextensão. E o tronco também faz rotação, para um lado e para o outro, né? Rotação à direita e rotação à esquerda. Aqui, de acordo com a curvatura da coluna, a gente percebe que as vértebras que têm maior amplitude de movimento são as vértebras as vértebras cervicais para flexão e extensão, né? Seguida pelas lombares. Então, cervical e lombar são onde são produzidas maiores amplitudes de movimento de flexão e extensão. As vértebras torácicas é onde tem menor mobilidade. Já para a flexão lateral, a gente vê que as cervicais têm uma amplitude bem maior, né, que as demais, tanto as torácicas quanto as lombares.
E a mesma coisa para a rotação. As cervicais conseguem ter uma amplitude muito maior de rotação, principalmente aqui entre a C1 e a C2, né, que é a atlantoaxial, que a gente viu no videozinho, é onde tem aí uma amplitude de até 47 graus de rotação. Na medida que vai aproximando das lombares, vai diminuindo a capacidade de amplitude de movimento na rotação, né, nesse tipo de movimento. Bom, vamos ver agora então os músculos responsáveis por esses movimentos, né? Quem são os flexores do tronco? Quem flexiona o tronco são os grupos chamados de abdominais. O principal deles é o reto abdominal, assim como o oblíquo interno e o oblíquo externo. A gente ainda tem o transverso abdominal, né, que é um músculo bem profundo, né, e por ser tão profundo ele não tem uma ação específica, né, ele trabalha mais na estabilidade do movimento do que propriamente na ação muscular. Bom, nesse vídeo nós podemos ver então os músculos anteriores do tronco, né, então o transverso, que é o músculo mais profundo, o reto abdominal, o oblíquo interno, a aponeurose, né? E por fim o oblíquo externo, então formando o grupo dos abdominais, os músculos anteriores do tronco. Na vista por cima agora. O papel dos músculos, músculo transverso, né, mais de sustentação, então redução da cavidade abdominal, principalmente durante a respiração. Ele não tem um papel efetivo nas ações musculares. Aí a gente tem o reto abdominal, então realizando o movimento de flexão do tronco. Esse movimento de flexão do tronco não confundo com flexão do quadril, né, porque o quadril está fixo e é realizado o movimento então para cima, então mostrando que é uma flexão de tronco. Aqui a rotação, então realizada pelos músculos oblíquos, inclinação lateral, onde também os oblíquos têm um papel mais efetivo. E aqui em pé, né? Movimento de inclinação lateral, partindo da posição em pé. Bom, vamos olhar agora para os músculos posteriores do tronco. Os posteriores são formados pelo grupo eretor da coluna. Esse grupo ele faz extensão, flexão lateral e rotação para o mesmo lado. Então, os eretores da coluna são o ilho costal, o longo do tórax e o espinhal torácico. Esses três músculos formam os eretores da coluna. A gente tem também o grupo espinhal profundo, que também faz extensão, também faz flexão lateral, mas faz rotação então para o lado oposto. Então aqui a gente tem o grupo dos os intertransversais, que são esses aqui embaixo, a parte mais inferior, os interespinhais, que vão até a cabeça. Então, esses dois grupos aqui fazem a extensão do tronco. A gente também tem os rotadores, são esses aqui, rotador longo, breve, curto. Tem também o multífido, que é esse músculo aqui, responsável então pela extensão, flexão lateral para o lado oposto. E o semiespinhal do tórax, que é esse músculo aqui, que pelo seu posicionamento ele deveria ser um eretor da coluna. Mas pela sua função, como ele faz flexão lateral para o lado oposto, ele faz parte então do grupo espinhal profundo. Então a gente tem dois grupos de músculos na parte posterior do tronco, os espinhais profundos e os eretores da coluna. E aí tem também o flexor lateral, né, que é o quadrado lombar, a gente consegue ver bem na figura aqui, ele faz então a flexão lateral do tronco. Bom, nesse vídeo a gente vai ver então os músculos posteriores do tronco. Começando com os intertransversais, que são músculos bem profundos, que vão se inserir lá na cabeça.
o longuíssimo e o ilho costal. E agora a gente vai ver então os interespinhais. Então, entre as vértebras, né, são músculos bem importantes para a sustentação da coluna, né, que são músculos bem profundos, mas eles também auxiliam na extensão do tronco. A gente pode ver, então, o grupo de abdominais, então, formando a parte anterior do tronco, e os eretores da coluna e espinhais profundos, formando a parte posterior do tronco. Nesse exercício, então, a gente percebe que é um movimento de extensão do tronco, uma fase excêntrica precedida de uma concêntrica, né? Quem faz a extensão do tronco são os posteriores. Além do tronco, também faz a extensão da cabeça. Fase excêntrica precedida de uma concêntrica de extensão do tronco. Aqui a inclinação lateral, também realizada pelos espinhais profundos. E aqui a gente percebe então os interespinhais, né, como protetores também da vértebra, né, auxiliando então nesse tipo de movimento. Bom, agora a gente vai fazer análise kinesiológica então desse exercício bem clássico, né, desse abdominal. É o que a gente tem envolvido, né? Apesar do tronco não ser uma articulação, mas aqui a gente considera como sendo, porque é ele que vai realizar o movimento. O movimento articular, então, de A para B é flexão, e de B para A é extensão do tronco. O plano a gente está vendo, né? Foto no plano sagital, e o eixo é transverso. Quem faz esse movimento, então, são o reto abdominal e os oblíquos, né? Então, os movimentos de flexão do tronco. Se esse movimento fizesse uma rotação no final, né, que é uma variação nesse abdominal, a gente teria uma participação maior dos oblíquos. Como aqui o quadril está flexionado, a gente tem o reto femoral e o ilho psoas aí como estabilizadores do movimento. O tensor da face lata também. E movimento de descida novamente, os mesmos músculos, né? Eu tenho uma fase concêntrica de A para B e uma fase excêntrica de B para A. Agora esse outro exercício também bem utilizado, né, nas academias. Novamente o tronco está envolvido. Daqui para cá eu tenho um movimento então de flexão, seguido por um movimento de extensão. Estou vendo a foto lateralmente, então o plano é sagital. Quem realiza esse movimento são os eretores da coluna e os espinhais profundos. São os responsáveis pela extensão do tronco. Aqui eu tenho um movimento excêntrico precedido de um concêntrico, né? Então aqui ele está descendo excentricamente, está segurando o movimento. Quem segura aqui são os eretores da coluna e os espinhais. E no retorno ele está fazendo um movimento concêntrico. Esse gráfico aqui é interessante porque ele mostra a pressão no L3 dependendo do tipo de exercício que você fizer. Então vamos pensar que quando você está em pé, vamos supor que seja 100% da carga no L3. Quando você apoia, por exemplo, os pés numa cadeira, essa pressão ela vai para 35%. Então, qualquer movimento em que eu tiver os pés apoiados, eu tenho uma diminuição da pressão de L3. Né? Aqui a gente tem sempre como base a posição em pé. Nesse exercício aqui, onde o quadril e o joelho ficam flexionados, né, isometricamente, e aí eu realizo o abdominal, eu tenho um aumento de 40% na pressão na L3. Esse movimento que a gente chama de aviãozinho, né, esse daqui é isométrico, eu só tiro os membros superiores e inferiores do chão, tem um aumento de 30% da pressão na L3. Agora olhando para o lado de cá, né, esse exercício aqui, onde a gente tem flexão do quadril e de tronco, né, se chegar a levantar a pelve no final do movimento, eu tenho também a flexão de tronco. Ele aumenta em 50% a pressão na L3. O aviãozinho aqui, só que dinâmico, né, eu tenho um aumento ainda maior, 80% da pressão na L3.
E o exercício do canivete é onde eu tenho a maior pressão na L3, né? Chega a aumentar 110% com relação à posição em pé. Então, se eu tenho um aluno que tem algum problema na coluna, né, os movimentos mais seguros para ele são movimentos onde eu tenho aí um apoio dos membros inferiores, né, onde eu diminuo bastante a pressão nas vértebras lombares. Se o meu aluno não tiver nenhum problema na coluna, né, eu posso utilizar qualquer exercício, né, mas lembrando que como esses exercícios eles geram uma pressão maior, é importante também ter uma musculatura mais fortalecida para aguentar essas pressões. Então, começar talvez com exercícios que gerem menos pressão antes de ir para os exercícios que gerem uma maior pressão na coluna. Bom, pessoal, a próxima aula ela vai ser assíncrona, né? E eu quero que vocês escolham 2 exercícios abdominais diferentes do que eu mostrei na aula, né? Obviamente, para a gente dar uma olhadinha qual que ativa mais um músculo em relação ao outro. E 2 exercícios para dorsais. Façam análise cinesiológica e coloquem como tarefa do Moodle, né? Isso, como está acontecendo até agora, vai valer presença na aula, ok? Um abraço e nos vemos.